bem, pessoal, vamos agora, ainda continuando no movimento uniformemente variado, né, a função horária da velocidade escalar, né, velocidade instantânea. Nós vimos que no movimento uniforme a velocidade ela é constante, portanto era uma reta paralela ao eixo dos tempos. Aqui não. Se é um movimento uniformemente variado, e vale a pena a gente recordar que o movimento é chamado de uniformemente variado, porque ele varia de maneira uniforme, ou seja, a aceleração é constante. Ok? Vamos voltar aqui então. Por ser um movimento uniformemente variado, velocidade variar de maneira constante, o gráfico tem que ser uma reta, até porque uma função do primeiro grau V igual a V0 mais AT. Bom, nós percebemos aqui uma correspondência àquele primeiro gráfico dos espaços, ou seja, no primeiro momento, do instante 0 até o instante t, nós temos um movimento retrógrado, porque aqui nós temos valores negativos de velocidade, portanto um movimento retrógrado, e um movimento retardado, porque nesse instante a velocidade é igual a zero. Ou seja, ele está parando, freando. Lembra? Ele chegou no vértice da parábola do gráfico espaço por tempo. Aqui, esse instante seria o instante em que ele chega no vértice da parábola, velocidade igual a zero. A partir desse momento, as velocidades passam a ser positivas, portanto, um movimento progressivo e um movimento acelerado, porque a gente vê um valor crescente no módulo da velocidade. Aqui é o valor decrescente. Por exemplo, só para vocês gravarem, se aqui fosse menos 5, seria menos 4, menos 3, menos 2, 0. Ok? Algebricamente, nós sabemos que menos 4 é maior que menos 5, menos 2 é maior que menos 3. Porém, como eu disse, e vou lembrar, o valor negativo da velocidade não tem significado algébrico, e sim que ele está se movendo no sentido contrário ao da orientação da trajetória. A partir desse instante, então, passamos a ter um movimento acelerado, porque ele parte de um valor de velocidade igual a zero, e progressivo, porque as velocidades são positivas. Esse gráfico, velocidade por tempo, que temos aqui, é um gráfico que se refere ao segundo gráfico espaço por tempo, a segunda parábola que nós mostramos. Se você tem dúvida, volta lá, dá uma olhadinha e volta para cá depois para você ver. Olha só, essa é a velocidade inicial, que é um instante em que o tempo é igual a zero, valores positivos de velocidade, portanto, um movimento progressivo, e aí o valor da velocidade é decrescente, ou seja, ele está freando. Por quê? Porque esse instante em que cruza o eixo dos tempos, esse instante é o instante em que ele para, é o instante da inversão do movimento. A partir desse instante aqui, nós temos então um movimento acelerado, os módulos, esquece o sinal, 1, 2, 3, 4, os módulos da velocidade aumentam e, por ele estar numa parte em que as velocidades são negativas, esse movimento é um movimento retrógrado. Ele volta, então aqui é a inversão. Ele vem no movimento progressivo, passa para o movimento retrógrado. Ele vem no movimento retrógrado, passa para um movimento progressivo. Ele vem no movimento retardado, passa para o movimento acelerado. Ele vem no movimento retardado, passa para o movimento acelerado. Então, guardem, sempre olhando para as grandezas que os eixos representam, né, e tomando todo o cuidado para tirar todas as informações possíveis desses gráficos, porque isso é questão certa. Ok? Foca na física com Paulo Salles. Ok, pessoal, vamos agora para o último gráfico do movimento uniformemente variado. O gráfico da função da aceleração escalar. Bom, você pode perguntar, mas por que no movimento uniforme nós não trabalhamos um gráfico de aceleração? Porque no movimento uniforme não existe aceleração. A velocidade ela é constante. Sabemos que a aceleração existe quando há variação da velocidade. O que a aceleração calcula? Ela calcula a rapidez com que a velocidade varia. Não é? Então, se nós temos, por exemplo, uma aceleração de valor 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a velocidade varia de 2 metros por segundo.
E assim ela vai, 0, 2, 4, 6, ou se for um movimento retardado, 6, 4, 2, 0. Ok? Então, a aceleração mede a rapidez com que a velocidade varia. No movimento uniforme, a velocidade é constante, não temos aceleração. Porém, no movimento uniformemente variado, temos. E aqui, por ser um movimento uniformemente variado, eu disse para vocês, quem esqueceu volta no outro filminho, eu disse para vocês que é chamado de uniformemente variado porque a aceleração ela é constante. Ela varia de modo uniforme, como eu acabei de dizer, 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Bom, pessoal, nós vemos aqui então que ou nós temos uma aceleração positiva ou nós temos uma aceleração negativa, com cavidade voltada para cima, então isso corresponde ao nosso primeiro gráfico do espaço por tempo. Se tiver dúvida, volta lá. E esse aqui com cavidade voltada para baixo do gráfico, espaço por tempo. Qualquer dúvida, volta lá também. O que é importante a gente saber? Que existe uma propriedade em que a área sob essa reta, né, nos dá o valor da variação da velocidade, do nosso ΔV. Vou mostrar para vocês. Vejam, a área entre o instante T1 e T2, qual foi a variação da velocidade sofrida por esse móvel? Entre o instante T1 e T2, a variação é numericamente igual à área. Ok? Então basta calcular, numericamente igual à área, você tem o ΔV. Para encerrar, pessoal, vamos lá. Nós vimos o gráfico, então, no movimento uniforme. O gráfico do espaço é uma função do primeiro grau, inclinado, porque o espaço tem que variar para ter movimento. Velocidade, uma reta paralela ao eixo tempo, porque é a velocidade constante. No movimento uniformemente variado, o gráfico do espaço pelo tempo é uma parábola, com cavidade voltada para cima se a aceleração for positiva, com cavidade voltada para baixo se a aceleração for negativa, tomando cuidado de analisar o gráfico, levando em consideração que no vértice ele inverte o sentido do movimento, portanto, ele para no vértice. Velocidade do móvel no instante correspondente ao vértice da parábola é a velocidade igual a zero. Velocidade do movimento uniformemente variado é uma reta inclinada porque a velocidade varia, né? E aqui, por fim, a aceleração. Então aí, nós fizemos uma revisão dos gráficos do movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Assista quantas vezes você precisar, tire suas dúvidas, porque isso é questão certa, ok? É isso aí.